quando começou a coisa do livro eletrônico, as pessoas, eu acho que em algum momento pensaram que o livro ia ter o mesmo destino da música, que a gente ia passar para um modo totalmente digital. Eu mesmo comprei um Kindle rapidamente, só comecei a usar livros digitais durante muito tempo. Mas passou um ponto da curva, todo mundo teve uma nostalgia do livro, né? E todo mundo voltou para o papel. E eu acho maravilhoso. Eu tenho todo tipo de afeto, todo tipo de apego pela mídia do livro. E eu acho incrível que isso continue existindo, que esse objeto e esse rito contra os tempos atuais, né? Contra a pressa, contra a falta de concentração, contra a distração, o ritual de você sentar com um livro, manusear aquele objeto tão antigo e essa tecnologia tão maravilhosa, tão insuperável que é o livro, sobreviva hoje e continue se renovando. Eu cresci numa casa em que não era uma casa de gente de livros, como hoje é a minha, por exemplo, mas os meus pais sempre fizeram questão que a gente tivesse acesso a livros em casa. E eu e meu irmão, desde muito cedo, começamos a ter esse interesse. O interesse da criança que não gosta tanto de esportes, não gosta tanto de brincadeiras mais da rua. E a gente foi começando a descobrir livros, enciclopédias e dicionários. E comecei, sim, a criar uma relação muito, muito forte. Eu era o cara que ia para casa da avó no fim de semana, com todos os primos, mas eu levava um livro e sentava escondido para ler Sherlock Holmes, né, no quartinho da avó. Eu entrei no curso de letras por um desvio, né? Eu vinha do conservatório e tinha sofrido uma lesão e fiz um vestibular para fazer letras porque sim. E dentro do curso de letras acabei descobrindo um mundo gigantesco de coisas que me encantaram, e especialmente a linguística e a linguística histórica. E aí, então, desde 1993, quando eu entrei como calouro, é que eu fui percebendo que isso era o meu novo caminho, o caminho de estudar a história da língua portuguesa, de entender a história da língua portuguesa. No meio desse tempo, minha trajetória teve muitos desvios, né? Eu fui parar na tradução literária, fui parar recentemente no teatro, escrevi literatura, mas o Latim Pó para mim foi esse retorno para condensar num livro aquilo que durante 25 anos eu fui formatando como uma maneira de explicar a história do português do Brasil na minha disciplina na universidade. É uma história da língua portuguesa de um ponto de vista brasileiro, escrita para o público geral. Como eu olho a maneira como as pessoas reagem à diversidade, às vezes é com um pouco de tristeza. O nosso grupo lá no Porto, a gente estava com uma peça de teatro lá, teve que ouvir gente dizendo: vocês nem falam a nossa língua. Ou que história é essa de língua brasileira, que era o nome da peça. Então, tipo, existe uma reação complicada, existem as dores do parto, do nascimento de uma nova relação entre uma ex-colônia e uma ex-metrópole, que hoje tem uma relação completamente desequilibrada, econômica, cultural, demográfica, e que precisa se reinventar e se redescobrir. O Brasil saiu de uma posição totalmente subalterna, tacitamente subalterna, e agora não está mais disposto a se ver posto no seu lugar, por assim dizer. E isso vai demorar um tempo para se realinhar, eu acho. O quanto a língua é um lugar privilegiado para a gente estudar, no fundo, sociedade, para a gente estudar grupos humanos. A língua é um laboratório do convívio dos seres humanos. O idioma é uma coisa maravilhosa porque não pertence a ninguém, pertence apenas ao coletivo, não tem autoridade, não tem judiciário, não tem pena. As penas são determinadas pelos próprios usuários. É exclusão, é afeto, é recepção, é acolhimento. Mas é esse coletivo que permanentemente repensa o idioma, reinventa o idioma o tempo todo, desde que o mundo é mundo, desde que a linguística e a linguagem existem. E eu acho maravilhoso estudar esse processo. Porque, de novo, eu chego a isso de um lugar que não é o lugar do consultório gramatical, da prescrição, de tentar definir o que é certo, de tentar definir o que é errado e excluir o que é errado. Mas de olhar e dizer: olha que incrível quanta coisa diferente acontece. E o quanto nada para quieto. E o quanto a gente nunca pode prever exatamente para onde vai o idioma. É o nosso português porque é o português, mas não é o português, é o nosso português. Eu passei 2 anos explicando a história da língua portuguesa para um grupo de atores que queriam saber tudo, e eu ia muito fundo e me forçava a explicar para gente que não tinha o aparato dos alunos de letras, dos profissionais da linguística. E eu percebi que isso estava me encantando demais. A peça gerou tanta coisa, gerou um disco inédito do Tom Zé, gerou uma ocupação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, gerou um filme, Nossa Pátria Está Onde Somos Amados. Chegou um momento que eu pensei: cara, eu tenho que fazer o meu tijolinho nessa história. E aí a editora se deixou convencer por esse projeto louco de escrever esse livro a toque de caixa. Esse livro saiu de inexistente a impresso em 7, 8 meses. Isso é muito, muito raro de acontecer.
E eu decidi mergulhar nisso. Sentei, abri um documento, escrevi latim em pó, era a única coisa que eu sabia, que o título seria esse, e comecei a escrever o que foi... Eu comecei a dar o meu curso de 60 horas na universidade em cerca de 200 páginas. Foi basicamente o que eu fiz. Na Ponta da Língua saiu esse ano, né, o segundo livro da série, por assim dizer, que é um pouco diferente. É uma exploração da etimologia das palavras que dão nome às partes do corpo humano. E eu devo entregar um terceiro livro no ano que vem. Eu pretendo escrever um livro sobre sotaques. 30 anos que eu quero escrever esse livro sobre sotaques. E faz 30 anos que eu bato de frente com o fato de que é impossível escrever o livro que eu gostaria de escrever. Por inúmeras razões. A primeira de todas é que é muito difícil sistematizar tudo de maneira rigorosa. Mas recentemente, de novo, na esteira desse projeto todo do Latim em Pó, e especialmente da exposição Fala, Falar, Falares, que eu organizei com a Daniela Thomas lá no Museu da Língua Portuguesa, eu acho que eu entendi um jeito de falar produtivamente sobre a impossibilidade de falar sobre sotaques. Explicar para as pessoas por que não dá para fazer o que elas acham que querem, mas a gente pode falar de sotaques de uma maneira interessante e curiosa ainda. Descobri a obra do Fredrik Backman, um romancista sueco divertidíssimo. Eu estou encantado lendo. Literatura leve, sim, mas muito bem realizada, muito divertida. Acabei de ler o último livro da Giovanna Madalosso, Batida Só, que é o melhor livro dela. Eu andei lendo muito literatura persa antiga, então recomendo coisas diferentes. Um poema chamado Leili e Majnun, que é maravilhoso, lindíssimo, complicado e maluco. A Educação Sentimental do Vampiro é uma dica de interesse próprio, mas fundamental. Dalton Trevisan precisa estar na lista de leitura de todo mundo. Paná Paná, livro mais recente de poesia do Guilherme Gontijo Flores, é uma maravilha, acabou de sair. Agora, Lia, o meu romance, ficou entre os finalistas do Prêmio São Paulo. São esses momentos em que você tem alguma chance de olhar para as pessoas e pensar que o que você faz fez diferença.